Oi, mulher incrível! Hoje estamos aqui para gravar mais um podcast Você é Incrível. Aqui foi um lugar para você mergulhar na sua alma, na sua história e nas dificuldades que você passou. Aqui hoje eu vou trazer uma convidada extremamente especial na minha vida, dando só uma palhinha para você ter ideia. Ela me apresentou o Espírito Santo de uma forma que eu jamais conheci. Então, bem-vinda, doutora Carolina de Paula Dutra. Seja bem-vinda a esse podcast. Muito obrigada. É uma honra estar aqui, Amélia. E como você disse, para mim, você é muito mais especial. Na verdade, a honra de apresentar o Espírito Santo para alguém é imensurável. Então, você é muito especial para mim, de verdade. Eu fico extremamente feliz em recebê-la. Primeiro que eu sei da agenda, né? A agenda de uma médica que realmente corre para lá e para cá. Ela tem uma família maravilhosa e ela dedica a família à medicina de uma maneira sobrenatural, porque ela consegue, além de todo esse movimento, ainda movimento para estudar, né, Carol? É uma eterna aprendiz o tempo inteiro, desde que ela era minha cliente de sobrancelha, para vocês terem uma ideia. Exatamente, a melhor para fazer sobrancelha. Ai, como eu sinto falta. E naquela época, a gente já tinha conversas muito profundas. Por quê? Quando a gente descobre que alguém gosta de estudar tanto quanto a gente, né? A gente já tem vários papos ali. E não tinha uma só vez que a doutora Carolina não chegava com um livro, a bolsa e um livro. Porque ela falava, se eu tiver um tempinho aqui de espera... Apesar que eu não deixava ela esperar, né? Sim, super pontual, sempre. Então, eram livros de... Neurociência, Segredo do Hábito. Não, eram... E eu ficava assim, como pode, né? Como pode ela achar tempo para estudar tanto, né, Carol? Poxa, olha, eu achava que você não estava notando. Porque assim, já tinha uma agenda corrida, era corrida, aparecia lá e a gente flexibilizava ali um horário, mas dentro desse processo todo, Carol, vamos começar. Vamos. Me conta, como que foi para você estudar medicina? De onde veio isso? Essa vontade? Na verdade, a medicina para mim é um ministério, para ser sincera. Desde pequena eu sempre tive o chamado do Espírito Santo de realmente estar ajudando as pessoas. E desde criança sempre tive muita empatia pelo sofrimento dos outros. E casado com isso, eu cresci em hospitais. E família inteira de médicos, meu avô dono de hospital. Naquela época, as crianças inclusive podiam entrar em hospital. Meu pai trabalhava demais, então era a hora que eu tinha para estar com ele, né, assim, principalmente. E nisso foi juntando essas duas coisas, o meu chamado de realmente estar ajudando pessoas com a paixão que eu fui tendo nos corredores da medicina. E com isso fui estudando e sempre fui muito estudiosa e sempre muito curiosa. Então, no ramo do emagrecimento, que é o ramo que eu atuo, eu sempre fui muito curiosa para saber o que estava acontecendo com esses pacientes, como que era o depois, como que eles estavam. E meu pai é cirurgião bariátrico e foi me chamando muita atenção, que os casos dele eram sensacionais. Sou suspeita para falar do meu pai, né? Mas, enfim, com resultados maravilhosos, mas um percentual altíssimo de pessoas que ou ganhavam tudo de novo ou mais com a cirurgia bariátrica, ou então iam para outros vícios. E vícios muito tristes, por sinal. Era um percentual muito pequeno, de verdade, de pessoas que realmente emagreciam e tinham uma vida equilibrada. E aquilo foi me chamando a atenção. E nesse meio tempo eu fui estudando, né? Entrei na faculdade e nisso debrucei com o pessoal da área cirúrgica, com o pessoal da endocrinologia, na hormonologia, porque sempre amei essa área do metabolismo. Mas junto, sempre aquela coisa do
por quê? Mesmo principalmente na época, hoje nós temos o Monjaro, né? Mas principalmente naquela época, por que as pessoas tinham tanto insucesso? E aí nisso, diante de tanta curiosidade, e lembra que antes de mais nada a minha missão é ajudar as pessoas, o Espírito Santo foi me inquietando que eu precisava me debruçar sobre isso, para realmente, de verdade, ajudar as pessoas. Um dos dias muito marcantes nessa vivência toda foi quando eu vi uma paciente falando pro meu pai, ela magra, você olhava, ela estava bem, e ela virando pro meu pai falando que meu pai tinha tirado a alegria dela de viver. Eu falei, gente, tem muito mais que a gente imagina por trás, e eu preciso de descobrir isso. E aí nisso, Amélia, eu fui estudar, né, estudar, e aí comecei na parte cirúrgica, né? Fui me especializar nessa área da cirurgia. E aí depois, conversando, né? E vendo o cirurgião alemão, ele também é ecografista. Então, fui especializar na ecografia, porque precisava disso para poder entender o paciente radiologicamente também. Aí depois... fui me tornar endoscopista, em especial fui para o Sírio-Libanês para poder saber mexer com a endoscopia terapêutica, ou seja, fazer procedimentos, inclusive balão, né, no paciente que precisasse, cirurgias endoscópicas, tudo para minimizar o sofrimento para o paciente. Aí, nisso também pensei, gente, mas... não, eu preciso ajudar o paciente mais profundamente ainda. Aí fui estudar nutrologia pela USP. E lá fui entender toda a parte nutricional do paciente. Na nutrologia a gente vê também muito dos hormônios. E essa questão do metabolismo. E a questão no caso, na época, até para o pós-operatório. Mas depois eu fui vendo que eu queria a nutrologia muito mais. Porque eu queria, apesar de amar operar, ajudar as pessoas a emagrecerem sem precisar da cirurgia. E o principal no meio disso tudo, que eu fui entender a mente humana. A mente humana. E aí eu fui debruçar em estudos da neurociência. No Poder do Hábito, esse livro, por exemplo, que você viu. Na terapia comportamental. E tudo eu lá, médica no meio, até dos psicólogos. Na técnica de MDR, que é uma técnica para reprogramar a mente, sabe? Que atua no funcionamento do neurônio e que te tira de traumas, porque o sobrepeso, a obesidade vem muito através de traumas, sabia? E na sistêmica familiar, porque há motivos e a base dele tá na família. Para você engordar o que você engorda hoje. Então, enfim, foi uma busca intensa. E antes de mais nada falei da mente o principal, mas não. O principal sempre o Espírito Santo comigo, me direcionando, porque afinal de contas ninguém conhece melhor alguém do que o criador dela, certo? Então eu sempre me conecto com ele, para que ele esteja direcionando o tratamento de cada paciente meu, porque afinal de contas foi ele que criou cada um, então ninguém conhece melhor aquele paciente que está diante de mim do que ele. Então assim eu fui indo. E aqui estou eu hoje. Olha que história incrível. Olha o quanto conhecimento ela tinha. Aí você entrava no Instagram dela, só tinha a vida pessoal, né? Só as crianças ali. Ela já tinha a Liz e tinha acabado de ter a Nina. A Nina. Foi quando a gente se conheceu, né? E eu já estudava, já tinha feito a pós-graduação em branding, mas ainda não tinha me desligado totalmente da sobrancelha, né? A gente se conheceu pela sobrancelha, né? Foi pela sobrancelha. Aí nessa hora eu comecei a instigá-la, né? Fazendo bastante perguntas relacionadas à forma que ela estava expressando para o mundo tamanho conhecimento. Porque da forma que ela contou aqui, é uma forma muito resumida. Obrigada. É extremamente resumida, porque a gente tinha conversas realmente profundas e ela trazia... a gente conversava bastante sobre compulsão, né? Sim, foi mesmo. Na época da sobrancelha. Isso. Eu tinha bastante compulsão. E eu tinha descoberto a compulsão. Eu entrei no banheiro da casa da minha sogra e tinha uma revista científica, né? Ali. E ela tinha... ali estava escrito um artigo de um psiquiatra explicando sobre compulsão. Ao ler aquele artigo, eu falei, gente, eu tenho isso. Gente, como que a gente se identifica, né?
E a partir daquele momento, eu começo a ter consciência que eu descontava todas as minhas emoções nas comidas, né? Sim. E a gente traz, depois de muito tempo, eu conheci a Carol e eu trouxe vários questionamentos. Eu descobri ela falando um pouco sobre a mente humana, porque eu nunca fui aquela profissional que o médico chegava e eu já trazia aquele tanto de pergunta para o médico. O arquiteto chegava, né? Eu ia atender uma arquiteta. Nossa, minha casa está precisando disso, disso, disso. Não, eu não gostava disso. Eu achava que isso era uma invasão. Mas se eu deixasse a cliente conversar sobre algo e eu pudesse entender mais sobre aquilo que ela estava trazendo, e uma das conversas a Carol trouxe sobre compulsão, né? Sim. E eu achei muito incrível. E aí foi a hora que eu comecei a instigar. Tem tanta gente precisando de você e você está simplesmente escondido. Porque as pessoas não te veem, né, Carol? E foi aí que eu falei que você é boca do Espírito Santo. Uma delas, porque quando a gente realmente começou a atender, né, Carol? Quando eu comecei a te atender, e eu trazia a forma de posicionar, porque eu sempre... após fazer toda essa pós-graduação, eu não concordava muito com o marketing. Que você tem que se posicionar, o médico tem que se posicionar assim, 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 né? E você tinha vindo de uma experiência, né, Carol? Que alguém tinha te falado na época, não, tem que ser assim, assim. E tinha te bloqueado. Exatamente. Né? Bloqueou a minha essência. Porque realmente foi dito pra mim que eu tinha que fazer X, Y, Z, que eu não podia cortar, que eu não podia falar da forma tal. E eu me peguei tão bloqueada que eu tinha... tão fixada na ideia de que eu tinha que seguir, porque, óbvio, eu não sabia como me posicionar na internet. Realmente, o que eu sabia era estudar e cuidar dos pacientes no consultório. Isso. E no centro cirúrgico, no caso, também, né? E então, eu fiquei muito fixada naquela ideia e quando eu vi, não estava saindo nada com nada. Não saiu. Tanto é que você tinha todo um manual de marca e nunca tinha usado, né? Exatamente. Então, assim, realmente, quando eu conheci você... Eu consegui, aliás, ver coisas da minha essência que eu nunca tinha visto antes. E foi aí que eu comecei a falar pra você que você tinha um dom naquilo. E que se Deus nos deu um dom, a gente precisa desenvolvê-lo. A gente não pode guardar o talento, né? A parábola dos talentos. Sim. Porque o que Deus nos deu, a gente precisa desenvolver e entregar mais. Isso. Então, nessa época, aliás, quando eu fui percebendo, você ainda estava um pouco com a sobrancelha, né? Tava. Foi, assim, a minha transição, ela demorou, ela foi tardia, justamente por isso, né? Achar que eu precisava de mais um curso, porque senão eu não teria autoridade para falar, né? E engraçado que você me desbloqueou nessa área. A gente desbloqueia o outro muitas das vezes em coisas que a gente ainda tá preso, né? Porque eu também tava ainda. Não, peraí, parece que eu preciso de mais um estudo aqui, mais outro estudo ali. Não, tem hora que o perfeccionismo também bloqueia. Sim, com certeza. Ele cessa até a nossa capacidade de ver o óbvio, né? Sim. E de criar e de expressar também. Isso. Então, quando a gente começa com um trabalho, me conta a sua história. A hora que ela ia me contando, depois... Então, agora eu te vejo muito além do que eu já te via. Né? Porque quando a gente acredita que aquela médica, ela tem um conhecimento. Aí, quando ela te conta além, você fala assim, poxa, como que você não mostra isso aqui? E eu comecei com bastante... questionamentos e ela realmente falou assim, não, melhor vamos fechar. Eu vou fazer um processo com você, né, Carol? Tava precisando. E naquele momento a gente começou, você não tem que ir nada, a gente pode expressar realmente quem você é, né? E é o que eu tô falando, você não só me propôs a leveza do processo, que é uma característica que eu vejo em você, como você me ajudou a extrair a essência de coisas que nem eu mesmo via sobre mim. Então, assim, tanto que você vê que eu brinco, tem hora
que as nossas sessões tem hora que é um pouco terapêutica, inclusive. Quase todas as vezes, né, Amélia? Gente, mas é porque, assim, quando se extrai a essência, você encontra a cura. Sim. Quando você entende quem você é, então, de alguma forma, o seu trabalho é, sim, terapêutico. Porque se extrai a essência de uma pessoa, ela vai se encontrar ali, né, naquele processo. E aí vai, inclusive, atua em áreas que extrapolam o profissional. Sim. Né? Sim. Porque eu brinco não, né? É uma frase que começou por uma brincadeira, né? Uhum. Que veio na minha mente através de uma brincadeira e depois eu fui entendendo que você é incrível. Só precisa reconhecer. Porque o que eu percebi? Que diante de mim, 100% das minhas clientes, elas eram muito além de quem elas eram. De quem elas achavam que eram. Né? Então, é muito interessante essa parte. Vamos mergulhar um pouquinho mais fundo nessa história. Eu quero só acrescentar uma coisa, que eu vejo a questão da leveza do processo, a sua capacidade de extrair a essência, inclusive guiada pelo espírito, e eu acho incrível a sua capacidade organizacional, de organizar isso tudo que a gente, além de tudo, tá vendo. Porque muitas das vezes a gente enxerga, mas aí não sabe o que fazer com aquilo. E isso é outro dom que Deus te deu e que te faz como que a gente fala? Uma branding? Como que eu nomeio? Hoje em dia eu falo que eu sou gestora de marca, né, pessoal, e faço a extração do método, porque não é só a gestão da marca da pessoa. Eu realmente extraio ali o método, porque se falar assim, Amélia, qual... Então aí tá o dom da questão organizacional, porque justamente que você organiza tão bem tudo que você extrai, que aí você nos ajuda a extrair disso um método, ou seja, uma forma replicável, uma forma né, tão clara, para que isso seja evidenciado para o mundo. Sim. Antes de eu entrar no método propriamente dito da Carol, Carol, gente, é só para os íntimos, tá? Porque é doutora Carolina. Eu falei assim, eu vou esbarrar nisso, de uma hora ou outra eu vou chamar ela de Carol. Não, mas a gente é muito íntima. Então, ali, naquela primeiro processo que eu fiz com a Carol, ela me intrigou. Me intrigou porque todas as nossas sessões, você falava assim, você é boca do Espírito Santo. Você é boca do Espírito Santo. A primeira vez que ela falou, eu fui embora para casa pensando, mas que responsabilidade é essa, né? Aí, na segunda vez, ela falou de novo, eu falei, gente, eu tenho responsabilidade sobre esse ato. Então, eu fui estudar como eu poderia melhorar o meu estado atual para que eu pudesse receber algo do Espírito Santo que eu pudesse estar falando, né? Então, se já realmente eu sou boca do Espírito Santo, deixa eu ver. E foi quando eu li e vi vídeos do Luciano Subirá, que inclusive foi a própria Carol que me indicou ele na época, e ele falando sobre o jejum. Então, para atender a Carol, eu comecei a fazer jejum. Acabou que eu te trouxe uma responsabilidade grande, hein? Trouxe porque a gente assim, então se eu sou boca, eu preciso começar a ter intimidade para tal. Sim. Né? E nesse processo, além de vir extraindo o método, eu vim fazendo o jejum e fui entendendo o quanto aquilo estava sendo benéfico para mim. Legal. Né? E eu digo que extraindo o método da doutora Carolina, eu emagreci 10 quilos. Sem fechar a boca, sem fazer uma dieta. Né? Só resolvendo muitas coisas na alma, né? Sim. Porque... E se reconectando com você mesmo e com o Espírito Santo. Sim. O peso, ele tem um motivo. Tem. Né? E muito é fuga, né? Sim. Fuga de algo que você quer falar, às vezes você não fala, você engole, né? Sim. Fala um pouquinho disso para essas mulheres que estão nos assistindo e
o peso é um limitador para elas. Sim, com certeza. De alguma forma, o peso a mais nos faz olhar no espelho e não nos enxergarmos, né? E, enfim, o peso, ele tem um motivo, gente. Existe um motivo pelo qual nós comemos. Aliás, a comida, ela é totalmente associada com emoções, né? No entanto, que por isso que a gente precisa usar isso em nosso favor. Ou seja, a comida, ela conecta, a comida... Ou seja, na verdade, mais do que comida, precisa ter momento de mesa. Então, momento de união, momento de presença, leveza. Precisa ter ali realmente aquele momento que você vai estar nutrindo a sua alma também. Por isso que a sociedade atual, que é tudo de comer rápido, foi um dos motivos que todo mundo engordou tanto. Porque se tirou a real nutrição para a alma que a comida oferece. Mas aí todo mundo só sai comendo, sem pensar. E aí nisso para quê? Para resolver emoções mal resolvidas. Então, há alguns motivos, falando de forma bem geral, tá, gente, que pode ter te levado a ganhar peso. Um deles é o que a Amélia falou. Muitas das vezes é uma fuga. Uma fuga, você quer... no entanto, que aqui nesse motivo entra inclusive casos de pessoas que foram abusadas fisicamente ou inclusive emocionalmente também. Por quê? Porque de alguma forma você quer fugir, você quer se esconder atrás daquele peso. Ou uma fuga do feminino. No caso das mulheres é muito comum isso. As mulheres hoje em dia estão cada vez mais viris, vou usar esse termo aqui, né? Então, assim, estão mais masculinizadas dentro de si, masculinizadas dentro de suas almas e estão muito longe da essência feminina. E para isso a gente precisa de um corpo maior, um corpo mais forte, mais másculo, concorda? Sim. No entanto que, com a sua autorização, eu vou comentar que sempre foi uma das coisas que a gente resolveu, né, Amélia, durante o seu processo. Sim. E que foi desbloqueando e sendo tão natural a perda do peso. Ou seja, você se permitindo ser feminina. Não leveza. Tinha permissão nenhuma para ser feminina. Nenhuma. Então, e a sociedade hoje está exigindo as mulheres muito viris, competindo com o homem. Isso daí vai dar ganho de peso, certeza. Outro motivo base aqui é vazio. Então, uma carência muito grande. E que por que eu até falei na minha formação que eu estudei muito a sistêmica familiar? Porque geralmente a origem disso vem lá da família, de origem especial da mãe. Então, um vazio muito grande que te faz viver ciclos novamente que sempre vão estar te levando a uma certa carência, a um certo abandono. E que aí o que você faz? Você usa a comida para acalentar para preencher esse vazio. Outro motivo, aqui não dá para falar tudo, mas eu vou só para que vocês vejam como que realmente há um motivo desse peso. Não é simplesmente porque você não tem falta de vontade, porque você é desleixada. Indisciplinada, preguiçosa, não. Não tem nada disso. Exatamente. Porque assim, Aliás, a sociedade, ela te julga de uma maneira que você não cuida de você, do seu corpo, porque você não quer. Basta você pegar uma calça jeans, colocar ali e ver que você está engordando ou não, né? Isso. E não é sobre isso. Aliás, até o desleixo tem um motivo inconsciente, entende? Então, ou seja, não é pura e simplesmente falta de vontade. Então, outra questão aqui também que entra muito é quando você carrega pesos que não são seus. E aí entra, inclusive, a incapacidade de dizer não. Isso. Meu Deus, engolir sapo, coisa que engorda. Ontem mesmo, a última paciente que eu atendi no dia, a gente detectou muito facilmente que todos os períodos da vida dela, que ela engordou, ou seja, ela passou por efeito sanfona em diversos momentos, foram momentos que ela teve que engolir muito sapo. E que ela não podia falar, que ela não conseguia se expressar. Entendeu? Então, no entanto que, por exemplo, aquela salvadora da pátria, o salvador da pátria, o bonzinho, o que nunca diz não, vai engordar. Então, assim, quando você destrava na alma, é impressionante, você destrava o seu emagrecimento. Sim. E eu explico para os pacientes que a nossa
As nossas emoções estão completamente conectadas com a nossa fisiologia, entendeu? A hipófise, por exemplo, que produz os hormônios e tudo mais, ela tá pertinho de várias estruturas no cérebro que estão ligadas às emoções. Então, ou seja, as emoções comandam produção de hormônio, comandam produção de genes, de proteínas, de neurotransmissores, tudo no nosso corpo. Então, por isso que a gente precisa entender por completo o processo para que realmente destrave e destrave pro resto da vida. Uhum. Precisa entender. No entanto, que no método, né, nós duas, né, Amélia, nós fomos vendo que um dos passos no método é a reconexão. É você se reconectar consigo mesmo e também o poder. Daqui a pouco, se você quiser, eu explico. Vamos começar com essa parte. O método dela foi estabelecido em 3 pilares. Uhum. Né? Por quê? Agora ela vai te explicar o querer. O primeiro o pilar do seu método é o querer. Uhum. Era o que eu não queria. Uhum. Mesmo porque você não podia, né? Que é o segundo. Aí depois passo. a gente descobre que eu não podia. Mas eu emagreci os 10 quilos e ela falava, vamos continuar, você vai voltar a engordar. Vamos fazer o processo certinho. Uhum. Não, Amélia, você não quer. E eu não aceitava. Não, Carol, nós vamos fazer. Eu só empurrava com a barriga, né, Carol? Ou seja, tá vendo como empurrar com a barriga tem um motivo? Inconscientemente, não estava destravado o que precisava. Eu falava assim, eu estou aqui para te atender, dá licença. Eu não quero ser atendida. Fala sobre o querer. O que pode até me expor, mas fala desse pilar tão importante e tão necessário para o processo de emagrecimento. Não, antes de mais nada, nem o Monjaro vai fazer, nem a cirurgia bariátrica vai fazer milagres por você. Você pode até de início emagrecer um pouco, mas se você não quiser e quiser de verdade... Querer de verdade. De verdade, a coisa não vai acontecer, não vai fluir. Mesmo porque talvez você se choque com o que eu vou falar. Mas tem razão, o processo de emagrecimento é muito difícil. É difícil emagrecer. Na verdade, inclusive vai contra o seu organismo. À medida que a gente emagrece, o corpo vai como se fosse interpretando que você está perdido numa selva. Então ele começa a reter aquela gordura que ele era acostumado a ter. Então é uma briga com o corpo. Então pensa se você precisa querer ou não. Você precisa querer muito. E realmente passar por cima de todo o seu conhecimento que você teve até então e realmente mudar os hábitos de vida, porque para a coisa funcionar e desenrolar, é necessário realmente estar disposto a abrir mão de diversos hábitos, né? Uhum. E então, assim, a primeira coisa que eu falo é, você tá aqui por conta do seu marido? Você tá aqui por conta de sua mãe? Do seu irmão? De não sei o que, não sei o que? Porque se não funciona. Não funciona. Então, a primeira coisa que eu instigo a paciente é a procurar dentro de si qual é realmente, o porquê que ela realmente quer. Uhum. Por exemplo, teve uma paciente que a coisa não estava fluindo com ela. E muita gente ficava falando da estética do corpo e tudo mais. E ela não era uma paciente tão ligada à estética. E aí eu fui instigando ela a olhar para dentro dela. Por que você realmente quer? Ela falava, eu quero. Mas eu falei, vamos procurar então o real querer? E aí ela foi vendo que o que ela mais queria era poder tá bem e forte e saudável para brincar com os netos, sabe assim? Aí a coisa fluiu. Na hora que ela entendeu o real querer dela, a coisa fluiu. E flui, né? Agora, o segundo pilar do método, eu fiquei muito impressionada quando eu comecei, porque assim, no nosso processo, a gente olha para a jornada do cliente, né? Então, eu entendo a história, né? De onde veio a doutora Carolina, quais são os conhecimentos que ela tem, né? Quais são as habilidades, os dons, porque ali às vezes ela não me fala, vai sendo revelado, né? Através de uma conversa, às vezes até informal. Uhum. Né? E
quando vai fazer a extração do método, a gente olha para a jornada do cliente. Essa parte, eu realmente sou um pouco... Aí eu já sou um pouco mais metódica. Eu não... Vamos imaginar. Tem a Carol chega para mim e fala assim, Amélia, vamos fazer uma mentoria? Não, eu tenho um assunto do primeira e segunda aula. Vamos deixar rolar? Não funciona. Aí eu paro ali, eu já estabeleço o meu método, né? Não funciona. Porque a gente tem que olhar para a jornada do cliente. Uhum. Então, quando a gente começa a olhar a jornada do cliente, do emagrecimento, chega num ponto, ele pode? Ele pode, que é o segundo pilar, né, Amélia? O segundo pilar, que é o poder. E aí, talvez pareça confuso para você, mas é porque realmente é profundo. Porque é o seguinte, não sei se você já viveu essa situação. Aliás, eu acho que você já viveu, porque isso acontece com todo mundo. A gente, por exemplo, fala, não, segunda-feira eu vou começar a dieta, eu vou emagrecer, taranana. Já notou que na quinta-feira, geralmente... Na quinta-feira, não. Aliás, muita gente na terça-feira já degringolou tudo. E é o que a gente estava falando aqui. Tem um motivo até para um aparente desleixo ou deixar rolar, né, solto. Como que é que você falou? Ir com a barriga, né? Deixando com a barriga. Deixando com a barriga. E existe um motivo. E aí que entra a parte da mente, das emoções, do seu inconsciente. Gente, é muito interessante. Nós somos como se fôssemos um iceberg. O iceberg, ele tem a pontinha para fora do oceano. Mais de 90% dele a gente não vê. A gente não tem consciência. Assim somos nós. Mais de 90% das nossas ações, elas são inconscientes. Nós tomamos as decisões sem passar pela nossa consciência. E aí é o poder. Que aí você ainda entendeu o seu querer, você quer emagrecer, mas você pode emagrecer. Ou seja, aí entra, por exemplo, essas principais razões que eu falei aqui. Existe um vazio dentro de você que você está precisando preencher com comida? Você está carregando fardos que não são seus? Você é a salvadora da pátria? Você não sabe dizer não? Ou você precisa fugir de algo, fugir de alguém, fugir de algum trauma que você viveu na sua vida? Enfim, e é isso que você precisa destravar, porque é muito impressionante. Igual aconteceu com a Amélia, eu tenho diversos pacientes. E que você destrava e a pessoa começa a emagrecer naturalmente. A comida tem diversas razões e você precisa entender por que ela está de que forma, né? Que ela tá atuando na sua vida. E tem vezes que é mais de um motivo, tá, Amélia? Sim. Porque nós somos muito complexos, né? Sim. Então, no seu caso, a gente detectou, por exemplo, a questão com o feminino. Detectamos... Não tinha permissão para ser feminina, né? Que eu tinha que agir, que eu tinha que fazer, né? Detectamos fardos, né? Diversos pesos, tinha que ser... segurar o peso de todo mundo, não sabia dizer não. E é muito, talvez, as pessoas não estão te cobrando. Vem muito mais de você. Você acha que a situação precisa de você. Né? Tem muito, porque falar assim, Amélia, você tinha um fardo muito grande, existiam muitas pessoas ali atrás de você. Você acha que aquela pessoa falou aquilo, né, para você, só que você tem que olhar para a lente dela. Ela tá falando coisas sobre ela, não tá falando sobre você. E você pega aquele fardo e fala assim, não, eu tenho que dar conta, né? Sabe, uma coisa que tá muito associada a isso é o medo de perder. Perder alguém, perder o amor de alguém, de desagradar e não ser aceita. Sim. Então, geralmente é muito mais associado a isso. E que a gente vai aceitando esmolas, ou nós vamos aceitando pesos, vamos aceitando fardos e situações que não deveríamos aceitar. No entanto, que uma das coisas que a gente precisa aprender na vida é a colocar limite. E aqui eu falo como médica de uma forma geral, não só como uma médica do metabolismo, sabe? Inclusive câncer. O câncer de mama mesmo já tem vários artigos
comprovando associação, sabe? Com decepções, com mágoas retidas. Então, Guardadas, né? Para a saúde, Sim. a gente precisa se conhecer e destravar coisas inconscientes que têm nos prendido e parar de viver essa vida automática, entendeu? É, no entanto, que assim, eu sou contra a cirurgia bariátrica, eu sou contra a Mounjaro, não, pelo contrário, eu trabalho com eles. Mas eu sou a favor, inclusive de Mounjaro, inclusive de medicamento, o que for, desde que ele seja uma ajuda. Uma ajuda, não? Que você, então, nesse processo, entenda a raiz, entendeu? E aqui vai emoções, vai hábitos de vida, né? Então, assim, com muita leveza, né, Amélia? No meu método, eu vou te instigando a gostar de novos hábitos. Sim. E aí, nisso tudo, você pode, então, usar ajudas. Isso. Aí é o segredo. Para emagrecer e nunca mais voltar. Mas não adianta, né, Carol? Se você não muda o emocional, você tem essas muletas, né? Então, eu vou ali, tomo um Mounjaro, vou ali, faço uma bariátrica. É como se fosse uma muleta, mas eu não cuido do que está realmente interferindo. Sim, no entanto que por isso que, igual eu comentei, ou engorda de novo, ou vai para outros vícios. Outros vícios. Então, para homem é muito comum ir para o álcool. Para mulher é muito comum, por exemplo, consumismo. Muito comum. De qualquer forma, veja, você está mais uma vez se machucando. Você está mais uma vez trazendo malefícios para você. Sim. Agora nós vamos falar sobre o terceiro pilar. E para mim é o pilar mais importante e é o que, assim, que trouxe todo o grande diferencial no seu método. Porque a partir do momento que eu fiz essa reconexão, eu vou deixar ela explicar, mas olha, eu vou explicar do meu jeito, como cliente, Explica, como paciente, e ela vai te explicar como médica. O terceiro pilar é sobre reconexão, conexão com o divino, conexão com algo a mais, com algo superior na sua vida, né? Não há algo a mais. Porque não é algo que vem para suprir algo que está faltando, não. É ele que te deu a vida. Então, a partir do momento que você começa a olhar para essa espiritualidade e trazer ela para todos os dias, né, na sua vida, e você começa a ficar mais íntima daquela... Porque você me trouxe essa responsabilidade, né? Esse peso, vou jogar nas suas costas. Esse peso tão maravilhoso, né? Que eu comecei a fazer as orações, né? Comecei a fazer esse devocional, porque eu ia atender. E depois isso passou a ser rotina, porque é gostoso de você ter essa intimidade. E a partir do momento que eu abri um WhatsApp com Deus, né? E comecei a contar para ele o que eu estava sentindo, porque era algo que eu podia expor para fora. Para que eu vou expor para fora, sendo que eu tenho um Deus que me escuta? Né? E eu acredito que isso fez um grande diferencial, que veio... eu vim descontando menos em comida, eu vim tendo menos compulsão, porque eu tinha alguém que podia me escutar. Perfeito. E esse alguém... era muito superior, né, a mim, mas ele me acolhia. Né? Então, essa intimidade com Deus, ela me trouxe vários benefícios. Que lindo testemunho. E um desses benefícios foi realmente esse aconchego. Eu não preciso me abastecer com aquele tanto de comida. Eu posso me abastecer com outra. Da fonte que nunca seca. Isso. Agora, vamos deixar ela explicar o pilar. Conexão. Então, as pessoas hoje, elas estão altamente desconectadas. Até esse ritmo acelerado demais que a sociedade tem nos imposto, tem impedido da gente se reconectar com quem? Com Deus e com a gente mesmo. É interessante que a Bíblia é o nosso GPS, né? E Adão e Eva, quando eles foram criados todos os dias, eles tinham, no final do dia, eles paravam e iam andar com Deus, né? Adão parava e ia andar com Deus e conversar com Deus. E naquele momento ali, estava tendo, né, aquelas conversas de cura. E que ali, Adão estava revendo todo
tudo que ele viveu no dia, estava crescendo, né? Enfim. E há um vazio dentro de nós que só Deus que preenche. Sim. Só Deus que preenche. E se a gente não escuta, vai ficar aquela eterna ansiedade. Eterna ansiedade que você vai preenchendo com comida, vai preenchendo com festas, com amigos, com compra, com pornografia, com diversos vícios que estão super em alta hoje, né? E nunca cessa. Nunca cessa. Aliás, você cada vez precisa de mais, né? E nós precisamos nos reconectar ao nosso Criador. E é interessante que quando a gente se reconecta a Ele, a gente se reconecta a nós mesmos. Sim. Porque somente mediante o olhar do nosso Criador que a gente se enxerga nos olhos dele quem nós verdadeiramente somos. É interessante que quando Deus nos cria, Ele nos cria escrevendo uma história para nós, um chamado. E quando a gente nasce, aliás, já na barriga das nossas mães, nós somos submetidos a diversos traumas, somos submetidos a uma cultura já com todo mundo doente, nossos pais a gente já recebe pais emocionalmente doentes, né? Nós todos somos emocionalmente doentes. A gente vai curando à medida que a gente vai se permitindo. Enfim, e em toda essa exposição aqui, a gente vai se desviando do processo e daqui a pouco a gente já não é mais quem Deus nos criou para ser. Então não tem como você se enxergar de forma perfeita se não for através dos olhos do seu Criador, que foi quem realmente escreveu a sua história e quem tem pensamentos muito mais altos e sonhos muito mais altos que os seus próprios para você mesma. Então, assim, é algo que realmente, claro que respeitando cada pessoa na sua individualidade. Na sua crença, né? Na sua crença, é mesmo porque... Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de intimidade com Deus, né, Carol? Jesus nunca falou sobre religião, né? Então, aliás, religião é algo que pode nos aprisionar muito quando a gente não tem real intimidade com Deus. Por quê? Porque aí a gente fica dependente de líderes religiosos para nos ditar como nós devemos nos portar, como nós devemos ser e como nós devemos acreditar em um Deus que eles nos apresentam. Então, assim, nós nunca podemos deixar alguém fazer isso conosco, sabe? Tenha você a sua própria intimidade, que seja Deus, né, para realmente te preencher. E assim, aí voltando pro processo metabólico de emagrecimento, a Amélia trouxe aqui o testemunho de como isso faz uma diferença absurda. E eu lembrei, era algo que eu tinha que ter falado no Pilar Querer, né? Que o que fez em um dos atendimentos com a doutora Carolina, eu atendendo ela, e ela falou uma frase. Aquilo mudou toda a forma que eu olhava pro querer. E depois de eu escutar essa frase, que eu fui para casa e comecei a analisar essa frase, o tanto que ela é impactante, eu falei, eu quero. Carol, agora eu quero. Eu vou fazer direito. Não fiz ainda não. Ela vai brigar comigo, eu vou deixar ela... Eu vou ser um pouquinho vulnerável aqui, contar algumas coisas que eu ainda não virei a chave. Mas é porque é um processo, né, Amélia? É um processo. É um processo. E que a gente vai se tornando cada vez mais curado, tanto em hábitos, né, fisicamente falando, quanto nas emoções, quanto na nossa conexão com a gente mesmo e com Deus. É um processo. Carol, fala direitinho para nós essa frase. Eu vou falar do jeito que eu lembro, mas você vai lembrar direitinho, que é assim. Tinha um pastor que ele recebeu uma mensagem, né? E ele chegou no final da vida, ele estava no leito de morte, ele falou que Deus tinha dado uma mensagem, mas ele tinha matado o cavalo. Era assim mesmo a mensagem? É. Gente, quem falou isso foi um evangelista e que ele realmente estava trazendo um avivamento interessante na Europa. E aí, só que ele não cuidava da saúde. E o que aconteceu? Ele faleceu muito cedo. E aí, no leito de morte, ele falou que eu recebi uma mensagem e um cavalo. Matei o cavalo. Agora não consigo entregar a mensagem. Gente, eu tô arrepiando até a cabeça, porque realmente essa frase, ela impactou a minha vida. Porque assim, Deus trouxe para nós uma mensagem. Então ele trouxe, os papéis vão vindo depois, mas ele trouxe a mensagem. Sim.
né? Então, E a mensagem tá aí dentro de você, dentro de mim, inclusive, escrita mediante os nossos traumas. Os nossos traumas, se eles forem curados, eles são como Jesus, como que ressuscitou com a marca dos pregos, eles são memoriais de cura para que sejam cura para outras pessoas. Então, ou seja, há uma mensagem dentro da Amélia, de mim, de você, e que ela precisa ser passada. Ela precisa ser passada para sua vizinha, ela precisa ser passada para uma pessoa no seu trabalho, ou para multidões. Cada um tem um chamado, mas que não diminui em nada. Não. Se é para uma vida ou para milhares. Quando uma vida se cura, a festa no céu. Então, há uma mensagem dentro de cada um de nós e que ela só vai ser levada se a gente cuidar do nosso corpo. Do nosso corpo, que é o cavalo, né? O corpo é o cavalo. Inclusive, é o que dá energia, é o que vai te dar energia, é o que vai te dar vigor, saúde, é o que vai te dar ânimo. Como que você consegue? Ou saúde, assim, sem doenças, sem, né? Então, não tem como, se a gente não cuidar. E trazendo aqui para vocês a profundidade que é o atendimento da doutora Carolina. Então, não é simplesmente ciência. Aliás, me veio aqui, olha, uma mensagem para sua família, com seu cônjuge, com seus filhos. Eles merecem que você se cuide, para que você esteja inteira, Sim. né? Com toda a sua disposição. Sim. Veja, tem muitas mães que estão entregues aí em depressão, estão entregues em ansiedade. Gente, tem muita depressão que eu tiro o paciente, vou tirando o paciente com uma mudança na alimentação, com uma desinflamação, sabia? Olha. Faltas de determinadas vitaminas mudam tudo. Ontem mesmo, de novo, ontem foi cheio de casos interessantes. Recebi uma paciente que está usando dose alta de antidepressivo e ela falou, doutora, eu vim aqui porque eu tenho a consciência de que vitaminas, de que meus hábitos de vida... Veja, essa mulher já está um passo além, né? Ela já está no querer. No querer. E eu sei que isso tudo vai mudar, muda as minhas emoções, então eu quero muito sua ajuda. E realmente é fato, é impressionante, por exemplo, que comer comidas altamente inflamatórias fazem com o nosso cérebro. A gente fica ansioso. Tem um estudo de neurociência, Amélia, que mostra o ratinho em uma bacia cheia de açúcar. É impressionante o que acontece com o ratinho. E ele fica perdido, ele perde a capacidade dele até mesmo de sobrevivência, porque eles colocam, né, armadilhas e tudo mais. É o que acontece com a gente. A gente vive praticamente no modo sobrevivência. Então, assim, vejam, vocês acham que é importante cuidar? A gente precisa cuidar de tudo, em especial do corpo. Não é sobre o emagrecimento em si, é sobre o que o emagrecimento vai trazer de vantagem para sua vida, né? Sim, na verdade, com esse processo todo, praticamente todos os pacientes falam, nossa, doutor, eu vim aqui para emagrecer, mas eu saí muito melhor do que eu entrei. Eu tô melhorando até meu casamento, melhorando lá com meus filhos, melhorando... Sempre assim. Melhorando minha disposição, melhorando minha alegria de viver. E falando em alegria, né, de viver, eu já tinha emagrecido quantos quilos? 10, né? No início foram 10, aí eu comecei a perder mais. Foi a hora que eu cheguei pra Carol e falei assim, não quero mais emagrecer. Você lembra? Eu já não me reconheço mais. Gente, ela já chegou brava pra mim em diversos momentos, tá? Mas eu já sei. Eu sou uma médica que tem hora que a minha área... Principalmente quando você está disposto a realmente ajudar o paciente de forma profunda, a gente vira meio saco de pancada. Porque tem muitas das vezes que a pessoa chega nervosa. Porque mexe em dores. Eu cheguei uma vez e falei assim, a sua sorte, não era minha não, tá? Dá licença. A sua sorte é que eu preciso te atender. Porque se eu não precisasse te atender, mas você não ia me ver nunca mais. Porque você me traz muito sofrimento eu não poder descontar aquilo em comida. Só que por que eu não descontava em comida? Porque era algo que já estava sendo tratado, mas a dor estava ali ainda, né? Exatamente. Aí eu cheguei e não me reconheci mais. Falei assim, Carol, eu não quero emagrecer mais. As pessoas estão falando, né? Que eu tô magra demais. Não quero, de hipótese nenhuma, continuar. Interessante até se estavam falando, muitas das vezes o sobrepeso, a obesidade, ele é uma lealdade familiar. Então tem muita...
muitas das vezes que até as pessoas vão começar a falar. Sim, eu perdi Falar nas minhas mal, né? contas, nas minhas contas eu perdi 3 amigas. Olha. Que assim, elas se afastaram mesmo, assim, de conversar, porque eu acho que já não, é como assim, como que você conseguiu e eu não consegui? Também. Né? Você desperta a dor no outro. Então, ali vem a dor, porque a pessoa, você já está deixando de ter amizades, né? Você olha e você já não se reconhece, mas você não se reconhece porque você se reconhece naquele corpo forte. Agora eu vou falar uma coisa interessante em relação ao processo da doutora Carolina, que você não atende sozinha, né? Conta para a audiência que você tem toda uma equipe multidisciplinar por trás. Sim. Aliás, assim, né? Vocês devem estar percebendo que no meu método eu trabalho de forma inteira com o paciente. E aí, óbvio, eu procurei me especializar o mais completo possível, mas cada profissional, ele entende melhor da sua área. Então, por exemplo, eu vou começando a mexer em dores também emocionais do paciente, mas quem realmente vai tratar é o terapeuta. Na questão, por exemplo, de hábitos, igual eu falei, hábitos de vida, eu sou a primeira a estimular a questão com o personal, dependendo se aquilo não é habitual para você. Eu brinco que um personal, gente, não é um gasto, é um investimento. Outra questão, eu tenho nutricionista também na equipe, porque precisa ser ensinado a forma de comer, você precisa entender direitinho. Tem muitas das vezes que a gente tem hábitos que a gente acha que não são nocivos. E o método, a proposta é realmente levar uma reeducação. Sim. Então, tem muitas das vezes que o paciente chega e, por exemplo, não perdeu nada a semana inteira, mas tem muitos ganhos, muitos aprendizados, entendeu? No entanto, que por isso que se você está preso num ciclo de culpa, porque você caiu, sai desse ciclo agora. E pegue todas as quedas que você tiver como um aprendizado. Isso. Ou seja, não é culpa, é arrependimento, é diferente. Jesus sempre nos chamou para arrepender. O que significa isso? É você olhar o que você errou para aprender e fazer diferente. E aí sim, aí você cresce. Então, eu tenho, com certeza, aí tem enfermeiro também. Então, tem toda uma equipe por trás. Você entende que você não está sozinho, né? Às vezes a pessoa está dentro de casa achando que está sozinha. Não, você carrega uma mensagem. Eu posso te ajudar a organizar essa mensagem. Você, às vezes, está num processo de ciclo vicioso no emagrecimento, Amélia, tá aí, você ajuda a pessoa a organizar a mensagem dela e eu ajudo ela a cuidar do cavalo. Tá vendo? Essa mensagem é nossa. Boa dupla. Acabamos de fazer uma parceria, né, Carol? É verdade. Então, a partir de todo esse conhecimento que você acaba de adquirir, se tiver mais alguma dúvida, né? A Carol tá ali nas redes sociais dela. Fala um pouquinho sobre essa experiência, Carol, de expor o seu trabalho nas redes sociais. Porque antes da gente começar o podcast, eu falei assim com a Carol, que o fato de você se posicionar, de não estar se posicionando, no caso da Carol antes, ela pode estar também prejudicando o sistema. Sim. Né? Porque muitas pessoas que não são tão capacitadas quanto ela está se posicionando. E as pessoas que não têm o conhecimento, não, eu vou na pessoa que está posicionada. Não, se ela está se posicionando desse jeito é porque ela tem autoridade. E nem sempre. E as pessoas que não têm, que têm autoridade, que têm conteúdo ali científico, que a Carol, gente, eu falo que ela é humilde o processo, porque ela já escreveu vários artigos científicos, né, Carol? Eu sempre gostei dessa veia científica. Isso. Então, fala um pouquinho sobre, para que a gente comece a ir para o final do podcast, o que impactou. Então, esse trabalho, ele começou com o branding, trazendo você para as redes sociais. Depois, a gente extraiu o método. E qual é esse impacto que você vê, a junção do meu trabalho com a sua exposição? Desculpa, gente, eu tô só digitando porque eu tô querendo lembrar uma frase. Mas eu vou falar aqui mais ou menos e depois vocês procurem. Inclusive, eu esqueci agora quem falou. Mas
A frase é mais ou menos o seguinte, que o mundo, ele tá perecendo, né? Ele está sofrendo. Não é pela ação dos maus, mas pelo silêncio dos bons. Isso. Você lembra quem foi que falou? Eu não lembro. Eu lembro que a gente já conversou muito sobre essa frase. E foi algo que, acho que como vocês já viram, o Espírito Santo é meu guia. E foi algo que o Espírito Santo começou a falar na minha vida. E foi justamente na época que a Amélia apareceu, ou seja, nada é em vão. E o Espírito Santo foi me falando sobre essa questão de que ele precisa que os bons comecem a falar. Comecem a se expressar e comecem a influenciar. Hoje nós estamos tendo influências de pessoas com intenções muitas das vezes ruins ou totalmente despreparados e que aí, mediante inclusive rede social, se tem já um Instagram muito melhor, se tem muito mais autoridade, as pessoas vão justamente nesse. Sim. Como eu disse no começo do podcast, minha família é toda de médico. E a gente estava comentando outro dia desse, como que os médicos, na atualidade, eles têm muito mais autoridade por um selo azul que eles têm no Instagram, pelo número de seguidores, do que realmente pela formação, pelo estudo, pela dedicação em realmente ajudar o paciente. E foi o que eu entendi, sabe? De que realmente a coisa tá degringolando pelo silêncio dos bons. Isso. E contra o que é natural para mim, eu decidi começar a me posicionar na internet. Ainda não estou do jeito que preciso estar e sei disso, mas uma das questões também é a maternidade, gente, que inclusive é um pilar para mim. Isso. Também. Eu falo muito sobre a questão da influência da família. Então, como é que eu não vou ser uma mãe de verdade, né? Enfim, e aí por conta do tanto de trabalho e maternidade, hoje eu ainda não consigo me dedicar a tudo que eu preciso. Mas eu vou melhorar. Porque a gente vê a necessidade. De expor, né? E, no entanto, que é o que eu falo pra você, Amélia. Que o seu trabalho é um ministério, né? Porque de estar realmente ali extraindo e organizando e ajudando a ser replicado tudo que cada um tem de mensagem, é um dom, é um ministério. A gente vai terminando o podcast por aqui, com a promessa da doutora Carolina voltar aqui. Ai, vai ser um prazer, que eu adorei esse tempo aqui. E explicar um pouco melhor. Na verdade, ela explicou bastante sobre os pilares, né, do método dela. Mas tem muitas histórias que nós vivemos juntas que são extremamente importantes para serem divulgadas, né, Carol? Sim, e que nós vamos trazer aqui. Vai ser um maior prazer para mim. Obrigada, Carol. Eu que te agradeço e agradeço todo mundo aí que está nos assistindo. Até o próximo podcast. Você é incrível.